Quem recebe algum benefício por incapacidade do INSS pode ser convocado para a perícia de constatação. A nova medida provisória do governo federal não excluiu ninguém. Desta vez, o pente fino será ainda mais amplo. Ele atinge quem recebe pensão por morte, como o filho maior inválido, que é dependente, por exemplo, quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, inclusive o idoso, que estava livre desses tipos de perícia, e quem recebe auxílio-acidente, aquele que tem uma incapacidade parcial e permanente. Detalhe: quem não comparecerá à perícia vai ter o benefício suspenso. Quem vai ser atingido por esta medida provisória número 1113 de 2022? Essa medida provisória foi criada para estender o pente fino, olha só, para dependentes que recebem pensão por morte, como os filhos que são maiores e que só receberiam o benefício de pensão se provar que são incapazes. Então, são pessoas que podem ser chamadas para perícia. Idosos que recebem algum tipo de benefício por incapacidade, com aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. E atenção, os idosos estavam excluídos do pente fino, mas agora também podem ser chamados. As pessoas que não estão inválidas, mas têm algum tipo de limitação e por isso recebem o auxílio acidente, que é aquele benefício devido para quem tem uma incapacidade parcial e permanente, essas pessoas também podem ser chamadas. Bom, mas muita gente também perguntou, mas quando esta medida provisória começa a valer? Foi outra pergunta que chegou até a gente. Gente, ela já está valendo. A medida provisória, ela sempre começa a valer quando ela é publicada no Diário Oficial. E esta medida provisória, o número 1113 de 2022, a 1113, começou a valer agora no dia 20 de abril de 2022. Agora, para valer para sempre, ela precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Enfim, tem que ter aprovação do Congresso Nacional, que também pode mudar a redação do que foi proposto e mudar as regras que estão valendo. Agora, nós vamos ter que acompanhar tudo isso de pertinho para deixar vocês aqui bem informados. As pessoas estão conectadas aqui com a gente, é claro, sempre estão bem informadas sobre esses assuntos que envolvem a Previdência. Quais são os cuidados que essas pessoas podem ser atingidas pela medida provisória devem tomar? Essa é uma pergunta recorrente, né? O foco dessa medida provisória são os benefícios por incapacidade, que de uma forma ou de outra tem o componente ali incapacidade. E se é de incapacidade que estamos falando, os cuidados são os seguintes. Olha, primeiro, deixar os documentos, principalmente relatórios e atestados médicos, em ordem. Principalmente se o segurado ou dependente recebe benefício já há algum tempo, porque a história da doença ou da lesão deve ficar muito bem definida e pode não estar muito bem claro para a Previdência Social. Então, quanto mais tempo o benefício está sendo recebido, maior o cuidado. O relatório médico, ele deve conter a identificação do médico, gente, não esqueça a identificação do médico, a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, a descrição da lesão ou da doença, porque o perito pode não conhecer, e principalmente o tempo que o beneficiário precisa ficar afastado do trabalho. Um mês, um ano ou por tempo determinado. Isso, é claro, depende de cada caso. E aí vem aquela pergunta campeã. Qual que é a pergunta campeã? Como contestar a decisão do INSS que corta uma aposentadoria ou uma pensão? Bom, gente, existem vários tipos de recursos para serem utilizados. Isso pode ser feito diretamente no INSS ou na Justiça. A medida provisória número 1113, ela criou uma espécie de tribunal administrativo para analisar apenas as questões que envolvem perícia médica. Esse tribunal vai ser composto por médicos peritos federais, porque eles conhecem a matéria e podem dar uma decisão mais clara. É mais uma oportunidade de fazer valer os direitos. Mas muita gente manda outro tipo de pergunta. Mas se é o médico perito do INSS que cortou o benefício,
como outro médico também do INSS pode decidir de forma diferente. Então, a questão é, o beneficiário do INSS pode recorrer direto na justiça sem fazer esse recurso administrativo para o INSS, onde ele mesmo vai analisar o recurso? E a resposta é sim. Sempre quando a Previdência dá uma decisão que desagrada o segurado ou o dependente, não é preciso fazer todos os recursos lá no INSS, ficar esperando. Dá para ir sim para a justiça, caso o trabalhador se sinta mais confortável em ver o seu caso ser analisado por um juiz. O que não pode acontecer, nunca, jamais, é ir para a justiça sem uma decisão prévia do INSS. O juiz pode não aceitar a causa. E aí tem outra pergunta. Mas para qual juiz eu devo encaminhar a minha reclamação quando o INSS corta um benefício? Vamos lá, eu vou explicar. Olha, se o benefício cortado for um benefício por acidente do trabalho, a questão deve ser resolvida por um juiz estadual, no fórum estadual. Se se tratar de um benefício previdenciário ou assistencial, como o benefício de prestação continuada da LOAS, o BPC-LOAS, aí a responsabilidade não é do juiz estadual, é de um juiz federal. É ele que tem que fazer o julgamento. E lá na Justiça Federal tem praticamente uma divisão. Tem o GF, que é o Juizado Especial Federal, e as varas federais, né? Mas em qual recorrer? Quando a causa é de pequeno valor, de até 60 salários mínimos, o processo vai para o Juizado Especial Federal, no qual o interessado nem precisa de advogado. Mas quer um conselho? Olha, é bom ter, tá? Porque a Previdência chega lá com o advogado dela. Agora, quando o valor da causa ultrapassar 60 salários mínimos, a competência para julgar o processo é do juiz federal da vara federal. Em alguns lugares, como na capital, por exemplo, em São Paulo, tem varas específicas para isso, que são chamadas varas previdenciárias, que só julgam este tipo de processo. Agora, as pessoas que estão passando por tudo isso, elas perguntam, mas quais são as recomendações para os beneficiários não perderem o prazo para recorrer das decisões do INSS? Gente, isso é muito importante. O INSS, em qualquer tipo de processo, ele tem que dar ao beneficiário o direito de defesa. Sempre vai ter uma convocação para que o segurado ou o dependente possa se defender. E por isso, claro, vai ter que ser notificado. A principal recomendação é que o beneficiário mantenha o CNIS atualizado. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o extrato previdenciário. O endereço, o telefone, o e-mail devem estar atualizados para que a Previdência mande a comunicação para a pessoa certa, para que ela chegue até o beneficiário. Agora, tem um detalhe. Cuidado com os golpes. Tem muita gente mal intencionada na internet, tá? Então, não passe a sua senha para ninguém.